Acontece praticamente todo dia na vida de quem tem um site, talvez se você tem algum cliente na sua agência, talvez você seja o dono do próprio site. Pode ser que aquele dia você pegue seu computador ou pegue seu celular, tente abrir o seu site e demora para carregar. Nessas horas, né, que seu site está lento, o que você faz? Primeiro, não adianta chorar, mas normalmente está atrelado a alguma questão de tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero ajudar você a entender um pouco mais sobre o que pode estar se passando nos bastidores para o seu site estar lento e se realmente é a causa da lentidão. Então vamos lá, a primeira coisa que é importante você verificar quando você fala assim, meu site está lento, será que é no seu computador ou será que é na internet como um todo? Então a primeira dica rápida que eu posso dar para você é, pegue o seu celular, tire ele do Wi-Fi, se você estiver conectado no Wi-Fi, e tenta acessar o seu site via rede de dados. Por que essa lógica da rede de dados? Porque às vezes a sua Wi-Fi pode estar com algum tipo de problema, pode estar sobrecarregada e pode estar influenciando nessa avaliação que você está colocando. Por exemplo, é muito comum aqui na Mestre, às vezes, ter momentos que tem um monte de gente que está utilizando, dá alguma intermitência aqui, a gente usa a net, né? Dá alguma intermitência no link da net, a rede fica meio cambaleando e o site não abre. Então, o jeito mais simples é eu saio da Wi-Fi, muita gente às vezes, vou pegar o celular, vou tentar acessar, tá com problema também, mas esquece que está na Wi-Fi, tira da Wi-Fi, usa a rede de dados, deixa de ser pão duro, usa a rede de dados aí, né? Dá uma olhada no seu site, vê se ele abre normal. Abriu normal, beleza. Então, você não precisa se preocupar com mais nada naquele momento. Então, o primeiro item aqui, abra ele no celular, fora da Wi-Fi, para ter certeza que você não vai ter nenhum tipo de problema. Fábio, mas não, olha, eu abri no celular, igual você falou, fora do Wi-Fi, o site continua lento. Beleza, vamos para o próximo passo. O seu volume de acesso aumentou do dia para a noite, ou você está fazendo alguma campanha específica? E às vezes tem pessoas que falam assim, meu site ficou lento na Black Friday. Pô, beleza, grande novidade, tem 10 mil pessoas acessando mais, né? Pode falar, 10 mil pessoas acessando o seu site, ele tende a ficar lento. Se você não dimensionou recurso, ou seja, servidor para isso, ele vai ficar lento. Ou então você está lançando seu site hoje, fez uma campanha publicitária específica, sei lá, na TV ou em outros canais, que as pessoas vão atrás de você. Por exemplo, recentemente a Zara, para quem curte a Zara aí, de roupas, lançou o seu site na internet. Logo no primeiro dia, na primeira manhã, quando eles lançaram, mal você conseguia acessar o site. Ou dar um outro exemplo para você de site que já está rolando e que eu sofri com esse tipo de problema. O ingressos.com, para quem compra ingresso de cinema, show e tudo mais, é um site bem robusto, é um site bem, vamos dizer assim, já maduro o suficiente, onde os caras já manjam que tem muito acesso. E aí teve o lançamento bem no dia de abertura de venda de ingressos para os Vingadores, que é um filme que eu curto pra caramba. Cara, você não conseguia acessar o site, você acessava o site, você tentava acessar o site do cinema, você tentava fazer qualquer coisa, tava tudo travado, tava congestionado, porque tinha muita gente ao mesmo tempo acessando e pode ser um momento que daqui 2, 3, 4 horas vá normalizar o acesso porque passou aquela primeira onda de pessoas realmente tentando acessar o site no primeiro momento. Mas aqui vem a grande pergunta, o seu servidor, ele está alinhado com a demanda que você precisa? Vou dar um outro exemplo, tem cliente às vezes aqui na casa, pra gente não citar o nome do cliente, né, mas que começa a crescer, começa a receber acesso, começa a aumentar o volume de pessoas que estão entrando lá e o site começa a ficar mais lento, cada vez mais lento, cada vez mais lento. E aí a pessoa começa a reclamar, fala assim, mas o site está muito lento. Por quê? Porque o servidor não foi dimensionado para a quantidade de acesso. O que antes você tinha 50 acessos por dia, agora viraram 3, 4, 5 mil acessos por dia, 10 mil acessos por dia e isso fez com que o seu servidor, o que você paga, que às vezes é um servidor que é compartilhado, cuidado com servidores que são compartilhados, porque às vezes você compra uma hospedagem que custa 10 pila, né? Como diria umas pessoas que eu conheço, fala 10 pila lá o servidor, mas obviamente que o barato tem um momento que vai sair caro, né? Quando você compra uma hospedagem compartilhada, tá o seu site, mais uns 200, 300 sites no mesmo recurso de computação. Então, imagina que essa história do recurso é a aba do seu navegador. Se você está navegando ali
pega a mesma máquina, abre uma aba só e começa a navegar, você vai ver que tá tranquilo. Agora tenta abrir 80 abas do seu Chrome e usar as 80 abas. Você vai ver que praticamente vai travar o seu computador de tanto acesso. Você abre o YouTube, abre lá o Spotify, abre o Skype Web, né? Abre umas coisas que são mais pesadinhas, você vai ver que o seu navegador vai começar a travar. E você vai falar, o computador tá lento? Não, você que está ocupando muito recurso daquele computador, porque você tem ali um espaço compartilhado. É isso que acontece no seu servidor quando você contrata um servidor compartilhado. E aí, às vezes, essa é a hora de você migrar para um servidor dedicado. Fábio, mas ele é muito mais caro. Óbvio, porque você vai ter um recurso computacional só para você, só para o seu site. Mas ele vai aguentar muito mais, ele é muito mais parrudo, dependendo das configurações, do que um servidor compartilhado, onde muita gente pode tentar acessar e ele não consegue entregar a resposta para todos aqueles acessos que estão aparecendo agora. Então, essa avaliação do servidor tem que ser sempre clara, né? Então, às vezes a gente está numa empresa de hospedagem que tem menor qualidade, então às vezes você está com um servidor que tem um recurso computacional muito mais baixo, às vezes ele está num servidor que não é dedicado, então você acaba simplesmente pela escolha técnica aqui, acaba tendo prejuízos do outro lado. E aqui é uma escolha 100% da empresa, é o quanto você quer investir. Ah, Fábio, eu preciso de um servidor super ultra, o melhor do mundo? Não necessariamente, depende dos seus objetivos. Se você, sei lá, é o UOL, você vai precisar dos melhores servidores do mundo, obviamente. Mas se você é uma empresa que nem a Mestre, um servidor dedicado com recurso básico é bem adequado, porque a gente recebe um nível, uma quantidade de acessos de 3 a 5 mil acessos por dia, que fica super tranquilo. Ah, Fábio, mas eu tenho um site no Wix, eu tenho um site no ClickPages, no Unbounce e tudo mais. Nesses casos, essas ferramentas que são prontas, né, para você simplesmente desenhar o site e publicar, apertar um botão e publicar, ou wordpress.com, não é aquela instalação que você coloca no seu servidor, eles já têm o servidor próprio e normalmente os servidores deles já são otimizados para aguentar a carga, tá? Mas existem alguns casos de pessoas que hospedaram sites no wordpress.com, receberam muito acesso e já chegaram a ser convidados a saírem de lá. Então, tipo, ele está consumindo muito recurso do que seria gratuito. Então, isso pode acontecer dependendo do seu cenário, se for muito agressivo, estiver tendo muito acesso. Às vezes você pode ser convidado a sair até mesmo de empresas do servidor compartilhado e vir para o dedicado. Entrando em alguns quesitos um pouco mais técnicos, tá? Então vamos montar nossa terceira caixinha aqui, que vai ser composta de itens diferentes. Primeiro, que a gente encontra muito em clientes, imagens gigantescas, né? A pessoa tira aquela foto do escritório dela, sei lá, tá... resolução de 30 mil por 40 mil que ele tirou na câmera, com Full HD, sei lá, o maior requisito, sei lá, qual que é, Daniel? 4K. Em 4K, boa, Daniel acabou de falar, tá em 4K a foto e a pessoa vai falar assim, vou pôr no meu site, coloca essa foto aqui que tá bacana. Só a foto tem 1 GB, sei lá, tô chutando bem alto aqui só pra você entender. O cara vai lá, sobe a foto de 1 GB, põe o site para carregar e ele fala, tá muito lento, não tá carregando o meu site. Óbvio, olha o tamanho da imagem que você colocou, olha o peso da imagem. E às vezes eu tô extrapolando aqui 4K e tudo mais, mas é mais comum que você pode imaginar. Às vezes uma imagem, simplesmente, às vezes lá no tamanho de 200 por 200 resolve o seu problema, ela com 3 MB resolve o seu problema, mas a pessoa coloca uma imagem de 100 MB, de 40 MB. E aí quando alguém vai abrir via celular, quando alguém vai abrir num computador, pode, com a somatória de todas as outras imagens, pode ser um grande problema. Então a imagem tem que ser trabalhada antes de se colocar dentro de um site. Por isso que o WordPress, por padrão, né, ele já tem algumas otimizações que ele faz da imagem. Quando você sobe a imagem lá na plataforma do WordPress, ele já compacta um pouquinho. Se você colocar no PNG, ele já compacta um pouquinho. E tem plugins específicos que você instala para dizer para ele, olha, toda nova imagem ela tem que ser compactada, ela vai ser compactada automaticamente. Existem outros níveis de otimização que a gente faz aqui quando a gente desenvolve site, por exemplo. Você adapta o tamanho à tela da pessoa. Então eu subo um tamanho para celular, eu subo um tamanho para tablet, eu subo um tamanho específico para desktop. Por quê? Porque na hora que o navegador entender, né, o servidor receber a requisição, olha, é um celular que está puxando essa imagem aqui. Então dá a imagem do tamanho do celular, o necessário para o celular. Próximo item que a gente tem por aqui dentro da nossa otimização. Otimização clássica que a gente acaba fazendo aqui na Mestre. HTML
e CSS. Essas duas coisinhas aqui, na verdade, são códigos que a gente tem. Normalmente quem coda, né, no HTML e monta o CSS, você vai codando ali de um jeito bem simples, com espaço, enter, deixando o código bem bonitinho. Tocou o telefone, deve ser cliente ou entrevista. Mas HTML ou CSS, você vai codando, você tem espaço e tudo mais. Só que quando você vai colocar isso na internet, esse espaço, esse enter, né, que você acaba colocando, não ajuda o navegador em nada. Essa ocupação de um caractere é um espaço que você podia ter suprimido, né? Então você poderia ter comprimido esse arquivo do HTML ou comprimido esse arquivo do CSS, que são os arquivos que a gente precisa normalmente para montar uma página. Comprimo eles com uma ferramenta específica ou com um sistema ali onde você está codando. Quando você colocar na internet, ao invés de ter, por exemplo, 1 mega a página sua, ele passa a ter 50k. Ele passa a ter 100k, seja uma página muito mais leve e um CSS muito mais leve. Isso aqui, gente, quando você trabalha, dependendo do seu servidor, dependendo da quantidade de acessos, gera uma economia de transferência de dados do seu servidor. Isso acaba sendo bem drástico quando você está falando de grandes projetos e também para o usuário, ficando assim 500 milissegundos, sendo um pouquinho mais rápido, ele vai te ajudar bastante. Próximo item que talvez comece a entrar em coisas que as pessoas não olham. Aqui a gente vai falar de scripts externos. E aqui mora o perigo. Esse aqui talvez seja um dos mais problemáticos, que são aqueles famosos scripts que você vai instalando no seu site, como código do Tag Manager, código do Google, código do Hotjar, código do Crazy Egg. Você começa a instalar um monte de código específico para fazer alguma coisa no seu site, por exemplo. Instalei o código do Hotjar para ver uma página. Eu quero analisar só a home, só que eu acabo colocando o código do Hotjar no meu site inteiro. Então eu deixo todas as páginas, né, as outras páginas que não são interessantes para minha avaliação, carregando aquele script de forma desnecessária para o usuário. E acontece muito ao longo da jornada, né, de você ir colocando script, e daqui a um ano você tem scripts que você nem usa mais, ferramentas que você nem usa mais. Quando eu falo de scripts externos, é você fazer uma avaliação criteriosa de tudo que carrega no seu site. E isso um desenvolvedor consegue ver, mas basicamente, se você tiver um Google Tag Manager ou conseguir olhar ali os códigos que vão no cabeçalho do seu site ou na parte inferior do seu site, normalmente tem uma parte específica para isso. Se eu olhar por que é que cada script está sendo carregado. Tem empresas específicas que a gente trabalha aqui que eles não deixam os terceirizados, no caso a agência, por exemplo, gerenciar quais são as tags que são instaladas. Por quê? Porque os caras têm critérios tão rígidos de código a ser inserido que vai prejudicar o carregamento, que eles perguntam antes para que é necessário, em qual página que você precisa, para fazer com que o usuário não carregue nunca um código que não seja útil para ele, que não seja necessário. Então esses scripts às vezes podem causar um impacto de 20, 30, 50 milissegundos, mas quando você junta 10, 20 scripts, eles podem ser bem prejudiciais, pode demorar 1, 2 segundos, e às vezes tem casos de scripts que eles param de funcionar, tem algum tipo de problema na empresa, né, que é dona desse script, e aí o seu site ou não carrega direito, ou ele fica muito mais lento porque ele tenta ficar requisitando aquele recurso. Então, isso aqui é o capeta, tá, gente? Cuidado com essa paradinha aqui, porque scripts externos são problemas bem sérios para você. E última coisa que eu queria passar aqui que você poderia fazer, que te ajuda no geral. Existe uma ferramenta, né, que você pode pagar para poder ter ou pode usar gratuitamente, que são as CDNs, que é o chamado de Content Delivery Network. São redes específicas, como por exemplo, e eu vou anotar aqui para você não esquecer, o Cloudflare. Cloudflare. Que é uma ferramenta que é gratuita e paga ao mesmo tempo, onde você vai lá, configura essa rede para que ela seja uma camada antes do seu site. Imagina só que ao invés da pessoa requisitar diretamente para o seu servidor os dados, ele requisita para o servidor do Cloudflare a informação do seu site e o Cloudflare lê as informações do seu servidor. Então ele é um cara que fica bem no meio e ele consegue receber mais requisições. Então ele não fica pentelhando ali o seu servidor o tempo inteiro, não fica sobrecarregando o seu servidor e inclusive dentro do Cloudflare você pode ativar nativamente uma compactação do HTML, compactação do CSS e compactação de imagem. E ele também consegue trabalhar bem com alguns scripts externos. Então, esses últimos 3 itens aqui que eu falei para você, ele já tem embutido dentro do sistema dele. Se porventura alguém esquecer de subir o HTML otimizado, ele faz para você. Se alguém subir um CSS que não está otimizado, ele faz para você. Se alguém subir uma imagem que está muito grande, ele compacta a imagem para você. Então, ele resolve muitos desses problemas aqui, além dele ter
uma camada de servidor que fica espalhado no mundo inteiro e a pessoa vai requisitar o servidor que está mais livre e mais próximo dela e vai dar uma sensação de muito mais velocidade. E essa conta, né, isso tudo que eu falei para você, tem uma conta gratuita do Cloudflare que você pode usar, então você não precisa pagar nada por isso. Óbvio, se você pagar mais, ele tem outros recursos que vão deixar o seu site muito mais rápido, mas é coisa assim de $100 que você vai pagar para o seu site ficar muito mais rápido, com muito mais recursos para tornar ele muito mais dinâmico. Então, o Cloudflare é uma solução que a gente usa no site da Mestre, a gente usa em todos os projetos que a gente tem aqui na Mestre, quando possível, quando o cliente autoriza, né? A gente coloca o Cloudflare, passa a conta para esse usuário, cliente no caso, mas eu recomendo fortemente que nos seus projetos, se você puder instalar o Cloudflare, ele vai funcionar muito bem. Daqui tudo que eu falei para você só não funciona se a hospedagem, se o sistema não for seu. Ah, Fábio, eu tenho uma loja na VTEX. Eu posso fazer tudo o que você falou? Posso mudar de servidor? Não, a VTEX tem um servidor próprio dela. Mas você pode fazer otimização de imagem, você pode melhorar o seu HTML e CSS dependendo do nível ali que você tem de customização. Você pode escolher quais scripts que você vai instalar. Você pode botar no Cloudflare antes da VTEX? Pode. Até mesmo a própria VTEX e tem outras empresas de hospedagem que têm os sistemas deles parecidos com o Cloudflare para resolver esse problema. Mas a escolha do servidor acaba ficando na mão deles. Ah, Fábio, eu tenho um site no Wix, eu consigo fazer todo esse nível de customização? Não, você não vai conseguir customizar o HTML e CSS porque já é um código pronto do próprio Wix. Mas você pode escolher a imagem. Eu não sei exatamente se o Wix ele compacta as imagens, mas você pode escolher a imagem antes. Você pode instalar sim o Cloudflare antes de um site do Wix, né? Então como uma camada intermediária. Mas os scripts você acaba não podendo escolher propriamente porque não é uma ferramenta que quer te dar esse tipo de autonomia. Agora, se você tiver o seu servidor, o seu código e tudo mais, tudo isso aqui se aplica. Então, próxima vez que seu site estiver lento, dá uma olhada nesses itens aqui e não esquece de checar essa dica antes. Saia da sua rede, às vezes na sua rede lá ele está muito lento. E também pode acontecer, em raros casos, já aconteceu no Brasil, de estar toda a rede brasileira sobrecarregada. E toda a rede brasileira fica muito lenta. Então não importa se está no celular ou no Wi-Fi, mas isso aqui são casos que dá 0,001% dos casos acaba caindo nessa. No geral, seu site está lento por conta de problemas como esse. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não acompanha aqui o canal, aproveita para se inscrever. Se você gostou desse conteúdo ou tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser super útil ouvir o que você tem a dizer ou as dúvidas que você tem. E eu espero te ver na próxima oportunidade. Valeu!